E Deus acha por bem que é o único que vai aparecer àquela mulher, que é Esther. Nem todo mundo de forma natural nasceu para frutificar. Essa mulher era uma daquelas pessoas que de forma biológica não nasceu para ter descendência, para deixar semente na terra. Mas achou por bem Deus Todo-Poderoso visitar aquela família. E o recado do anjo é assim, ó: tu, que era estéril, sendo estéril, vai gerar. Quem pode gerar e ouve isso aqui, mas eu já tenho 7 filhos, para que eu vou gerar mais? Mas quando você tem uma impossibilidade na vida, e todo mundo pode, e todas as outras têm, mas você não tem, aquilo ali é um motivo de desânimo e de tristeza. E às vezes alguém olha até para o que é a tua dificuldade e quer te menosprezar como se você não fosse visto por Deus, porque você não produz. Eu vou mandar a senha para vocês, pastor da igreja. Tem pedido ao Senhor para ficar de olho em tudo, os adolescentes que sobem aqui. E quem normalmente observa isso, os meninos da mesa. Então, provém de vocês, ao subirem, evite conversar muito e evite ficar no celular. Eles vão pedir para vocês. Porque Deus, Ele gosta de agir em nossas vidas em cima daquilo que para nós é difícil demais de acontecer. E Deus vai agir naquela família exatamente porque aquela mulher não produz, não germina, tem um ventre fechado, não pode, não faz. Então Deus resolve fazer na vida dela porque ela não pode, não faz e não tem. E quantas vezes tantos jovens entram aqui por essas portas e sentam nesses bancos, se sentindo exatamente assim. Eu até queria, mas eu não tenho. Eu até tenho vontade, mas eu não posso. Eu até sonho, mas para mim não há possibilidade. E Jesus manda te dizer nessa noite: eu vou agir exatamente em cima daquilo que é a tua fragilidade hoje. Para que quando o meu impossível se cumprir na tua vida e na tua história, você fale assim: eu não podia, mas o meu Deus fez. Não tinha como eu chegar lá, mas o meu Deus me colocou lá. Não tinha como meu nome estar naquela lista, mas o meu Deus me empurrou com a sua forte mão e me mostrou que Ele é o Deus que realiza sonhos na terra. Jesus tem uma palavra para esta igreja. Eu estou agindo hoje nas tuas impossibilidades, e aquilo que estava morto na tua vida vai ter uma nova dinâmica. Você vai ver promessas se cumprindo e você vai dizer: eu não podia, mas Ele fez. Eu era sério, mas Ele abriu a madre. Não tinha aparência de que ia brotar
Deus, ele para se revelar e para distribuir as suas maravilhas a quem ele quer. O Senhor marcou um encontro com a família de Manoá. Então o anjo aparece à esposa daquele homem e faz a ela uma promessa extraordinária. Vai gerar. Mas não vai ser uma criança comum. Tem protocolos a seguir. Porque sempre que Deus entrega uma promessa grande demais, o Senhor exige de nós entregas grandiosas também. Não tem como viver uma grande promessa de Deus sem ter que fazer entregas a Ele. E o anjo dá os protocolos, vai ser um nazireu, não vai passar navalha na cabeça, não vai poder comer a uva e nem nada que proceda da uva, nem beber vinho, nem bebida alcoólica, nem tocar em coisas contaminadas. É um nazireu. É alguém separado para uma grande obra na terra. A mulher ouve, chega em casa e conta ao marido. Porque quem recebe a mensagem profética é a esposa. Ela recebe. E ela chega em casa e conta ao marido. O marido escuta. E ele fica ali tão maravilhado que ele vai orar a Deus. E ele vai pedir ao Senhor para que este homem que apareceu na mulher dele e fez promessa tão grandiosa apareça também. No meu eu não boto o carrego. Segunda vez está a mulher no campo e novamente aparece o anjo do Senhor. Esse celular aqui eu não uso. E ela corre para chamar o marido. Eu tenho um de uso. E diz: olha, aquele homem apareceu de novo. E ele corre atrás dela. Ela na frente e ele atrás. Para conversar com aquele homem. Sabe o que eu acho interessante? Ela recebe a mensagem profética. E ela compartilha na sua casa. Para o seu marido. Ele não se conforma de ouvir só na boca dela. Ele também quer ver de luminosidade que eu tirei para durar mais a bateria. Ele também quer receber você o que coloca 100%. Colorido, bonito. Porque a presença do Senhor, eu estou fazendo para jogar quando ela repousa sobre a vida de alguém, oh, meu Deus. É algo contagioso. Depois eu vou mandar no YouTube. Não tem como eu estar perto de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Que pena. Que ouve o Senhor falar A no internet seu aqui é ruim, ouvido, fica toda hora travando. de forma tão Eu perdi a imagem. E essa pessoa compartilha comigo. E eu não quero É daqui viver mesmo. aquilo que essa pessoa vai. Eu acho que tem muita gente. Acho que é isso, não sei. Hoje nós vivemos um tempo ainda hoje de novo. em que alguém vive algo extraordinário da parte de Deus. Compartilha com o outro diz assim, Coloca aí, ó. Depois se inscreve aí no canal chamado Papo Aberto com a Paula, que assim que eu chegar em casa eu vou postar. Deixa eu pedir a Deus para me ver esse mistério também. A mulher recebe a mensagem e o marido clama para ouvir também. O que foi que aconteceu na nossa casa, igreja? Quantas famílias que não tem mais uma pessoa sequer em casa,
na vida cotidiana, no trabalho, na labuta do dia a dia, ouvindo uma voz suave, bradando no teu ouvido e te dizendo coisas que tu não conhece, que tu não sabe, porque tu não está no futuro, mas ele que já está lá e já conhece, dá coordenadas na terra aos seus filhos. A mulher ouve, mas o marido ouve. Porque a família é dos dois. O anjo que aparece diz assim, ó, toda a promessa já foi feita para tua esposa. Só diz a ela agora que guarda. E repete novamente a profecia. Ei, mãe, ouviu? Guarda. Ei, líder, ouviu algo a respeito desse jovem aí? Guarda. Porque você é a mãe do pai espiritual dele. Guarda. Eu cheguei nessa igreja com 14 anos. E Deus me deu uma visão do Renato. Aí. E depois que Deus me deu essa visão com ela, ela ficou no meu pé. Aquela gostou de ouvir uma profecia, ela era nova do Vertinho. Acho que ela nunca tinha ouvido uma profecia na vida. Aí ela ficou no meu pé, como aquele negócio lá que Deus me mostrou, me perguntava todo dia a gente ficava amiga, não faz isso. Aí ela viu que Deus me usava. Fez uma campanha de oração na casa dela. Mas aquilo ali era providência de Deus. Porque como eu não vim lá evangélico, eu não podia orar na minha casa, que minha mãe falava que eu encontrei com ele crente, que eu via coisa, que eu estava doido, eu ia orar na casa de Renato. Eu orei muito no quarto de Renata. Às vezes eu chegava na casa de Renata e eu me ajoelhava, 8 horas da manhã, Renata ganhava o mundo, a rua toda. Eu chegava meio-dia, eu ainda estava ajoelhada. E ela entrava no quarto, eu estava ajoelhando, chorando na presença de Deus, nem choro. E ela entrava, e glória a Deus, e ela batendo palma, se você for orar, você chegou a mão. E ela fez uma campanha de oração na casa dela todo dia, 5 horas da tarde. E a gente ia. Eu tinha 14 anos de idade. E quando chega lá, cheio de jovens, homem, mulher, tudo nesse quarto orando. Aí eles começaram a conversar na hora da oração. A rir na hora da oração. A contar caso na hora da oração. E eu queria também ir conversar e contar caso. Mas quando eu ia para rir, conversar e contar caso, o Espírito Santo Deus me puxava, me dizia assim, volta, porque eles têm pai querido no peito. Eles têm alguém em casa, olhando o mundo espiritual, intercedendo por eles, tu não tem, só tem tu olhando o mundo espiritual na tua família. Só tem tu na tua família, ouvindo a minha voz, falando contigo. Então fica aqui orando, deixa eles conversar. Mas tu ora. Jovem, você pode ver os mistérios de Deus e ouvir a voz do Senhor falando com você, porque Deus, ele se revela a jovens. A primeira vez que eu peguei na minha vida foi no quarto de Renata. Ela disse assim, ó, você vai pregar, viu, amanhã? Eu disse, vou não. Estou um pouco difícil. Ela disse, vai. Eu tô com a internet, tava travando. Ela disse, vou ver, vou dar resposta não. Preparei a mensagem todinha, li lá do jeito que eu soube ler. Quando chegou lá na hora, eu disse, agora todo mundo fecha os olhos. Todo mundo. E todo mundo fechou os olhos. Eu disse, quem abre? Disse, não para. Todo mundo fechou. E eu comecei a pregar aquela mensagem. Até hoje eu lembro aquela mensagem de essa
Porque as palavras da Bíblia, elas começaram a sair. E elas caminhavam e entravam na minha cabeça. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. As palavras, elas saíam daqui, elas saíam e elas entravam. E eu disse, Deus, o que é isso que eu nunca vi na minha vida? Aí o Espírito Santo de Deus falou assim, ó, sempre esteve com você. Eu só estou revelando hoje e lhe mostrando que eu sou Deus que dou a quem eu quero. Teve um curso aqui de novos pregadores, era pastor do detectado. Uma pessoa olhou para mim das que estudava e disse assim, ó, para você não dá certo não. Porque você não tem uma Bíblia de aplicação pessoal, Juliana, é melhor tu desistir. Mas sabe o quê? Peguei minha biblinha, uma biblinha de Silver, que minha mãe comprou na mão do irmão Vicente, aqui, ó, pai de Evangelho. Não tinha nenhum rodapé, nada de referência. Peguei minha biblinha de Silver. Fechei com um zipinho. Olhei para a pessoa e disse assim, é verdade, aqui não é lugar para mim não. Peguei minha biblia e fui embora, também estou me chorando. Quando depois o pastor Vanderlei perguntou por que não foi mais para outra pregação, eu falei, lá não é lugar para mim não, pastor. Mas não é porque eu não queria estar. É porque alguém olhou para mim e disse que para mim era impossível estar, porque eu não tinha tudo que eu precisava ter aos olhos dele. Sabe o que é que Jesus te diz hoje? Alguém pode olhar para você e perguntar, sério, Natália? Se você até poderia ser, mas você não tem uma Bíblia de aplicação pessoal. Minha amiga Renata me emprestava a Bíblia dela de aplicação pessoal e eu achava, não desiste, você estuda comigo. Estuda aqui na minha Bíblia de aplicação pessoal. E eu olhava a Bíblia de Renata, irmãos, eu olhava, eu não conseguia fazer nada. Agora, quando eu olhava para mim, eu disse, Deus vai te capacitar em cima daquilo que hoje é a tua fragilidade. Você não tem, mas ele tem. Você não é, mas ele é. Você não faz, mas ele faz. Você não sabe, mas ele vai te ensinar, jovem. Você vai pregar, você vai ser profeta, você vai ser levita, você vai ser dirigente do ciclo da oração. Você vai ter testemunho nessa cidade. A nossa vida é Deus.